Olá, tudo bom? Meu nome é Leandro, eu sou plantonista de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu coloquei aqui o nome como complexos de anticorpos, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o teste do coronavírus, tá? Isso é uma coisa que está gerando um pouquinho de dúvida, né, numa galera. E não digo só do cursinho, não, né? Eu já tive que responder dúvidas sobre isso umas par de vezes, tá? Porque é um pouquinho complicado de entender os conceitos e como isso aqui funciona, né? De um jeito mais exato, digamos assim, tá? Então temos aqui complexos de anticorpos. A gente tem basicamente, quando a gente fala de anticorpos, né, a gente normalmente está se referindo a moléculas que a gente chama de imunoglobulinas, tá bom? Então, todo anticorpo que você for ver, ele vai ser um IG alguma coisa, tá? E aí, nesse caso aqui, como eu estou falando do coronavírus e do teste do coronavírus, que não é o teste molecular, é o teste rápido do coronavírus, o teste molecular é um outro funcionamento, um negócio bem até mais complicado, tá? Inclusive de explicar. Mas como a gente está falando sobre o teste rápido, a gente vai falar aqui sobre principalmente dois anticorpos, ou duas classes de anticorpos. Essa daqui, que é o IgM, beleza? Que ele é um pentâmero, é um complexo aqui de 5 anticorpos, né? Junto com uma casinha aqui, um pentágono aqui no meio, beleza? E a gente tem essa outra aqui que a gente chama de IgG. Por que esses dois? Porque até onde eu sei, tá? E aí um pouquinho de falha minha, eu não sou um mestre em imunologia, tá? Que é o seguinte, nesse teste a gente pega esses dois anticorpos principalmente pelo fato de eles estarem muito ligados, tirei um pouquinho de zoom aqui, eles estarem muito ligados a respostas antivirais, tá bom? Não são exclusivos para vírus, mas eles participam mais das respostas antivirais. E aí, o que acontece é o seguinte: anticorpo, né, como o teste detecta anticorpos, a gente precisa lembrar, por exemplo, que isso daqui é uma vacina natural, né? Anticorpos são vacinas naturais, e por que eu estou falando isso? Porque quando a gente se vacina, a ideia é produzir esses anticorpos. Mas, vamos lá, quando você toma uma vacina de tétano, né? Por que o seu braço dói? Por que que você não pode tomar vacina de tétano, já sair para, sei lá, brincar com só ideia boa assim, né? Sair para brincar com, sei lá, cabo de vassoura de aço todo enferrujado, e aí você já não pode cortar sua mão e ficar tranquila, né? No dia que você tomou a vacina, você não pode ainda se cortar. Dali uns 7 dias, na verdade, você não pode se cortar nem se expor à bactéria do tétano, tá? E o porquê disso? Porque o nosso corpo, né, ele primeiro precisa ativar toda a maquinaria do sistema imune. E a maquinaria do sistema imune, ela basicamente começa com, opa, a caneta não funcionou aqui, com macrófagos. Beleza? E aí os macrófagos, eles vão fazer a ativação de de células dos linfócitos tipo B, beleza? E aí, os linfócitos do tipo B, o que eles vão fazer? Eles vão começar ali, depois de um tempo, eles vão alterar o material genético deles para começar a ativar alguns genes que não eram ativos, né? E eles vão começar aí com uma produção de anticorpos, ok? E aí, nessa produção de anticorpos, junto com isso, o que eles vão fazer também? Produzir células de memória, beleza? Então, a gente tem primeiro os macrófagos indo lá, comendo, fagocitando, e aí o macrófago ele vai funcionar como se fosse um letreiro, né? Ele vai pegar aquela molécula, ele vai apresentar para os outros, né? Para as outras células imunes.
E aí as outras células imunes, então, elas vão ficar cientes do que elas estão combatendo, né? Qual que é o inimigo ali, digamos assim, que eles estão querendo combater. E aí, depois de um tempo, acontece a produção de anticorpos e a produção de células de memória, ok? Então, no caso de vírus, essa produção de anticorpos ela vai se ater basicamente à produção de IgG e de IgM, ok? Com isso, o que que acontece, né? Basicamente, assim, o que que acontece? No caso do coronavírus, a gente tem ali a infecção, tá? E aí a gente sabe que os sintomas demoram mais ou menos uns 14 dias para aparecer, de 10 a 14 dias para aparecer. O problema é o seguinte, durante a fase assintomática dessa doença, né, da Covid-19, o que acontece é o seguinte, o vírus ele está se reproduzindo nas suas células e alguns dias depois da sua exposição ao vírus, o seu organismo ainda não reconheceu que você está com o vírus. E se ele não reconheceu, ele ainda não está produzindo anticorpos. Então ele precisa que o vírus comece a se reproduzir, comece a se replicar dentro das células, aí serem soltos na corrente sanguínea, para daí ter a chance de um macrófago achar esse vírus, tá? E conseguir apresentar para os outros. E além disso, ainda tem o tempo do linfócito produzir os anticorpos. Então, desde o primeiro dia que a gente entrou em contato com esse vírus, o que que acontece? Desculpa, tô balançando um pouquinho aqui, mas desde o primeiro dia que a gente entra em contato com esse vírus, a primeira coisa que o seu corpo precisa fazer é produzir anticorpos, reconhecer o vírus e produzir anticorpos. Até ele reconhecer e até ele produzir anticorpos pode levar mais ou menos de 5 a 7 dias. Então, esse teste, que é um teste com nome assim legal para dar para o seu cachorro, que é um teste imunocromatográfico, tá? Que ele vai fazer uma cromatografia de anticorpos, é tipo isso. Eu não vou explicar o que é uma cromatografia, porque nem eu sei explicar direito, tá? Mas essa cromatografia e esse processo, ele vai mostrar se esses anticorpos estão presentes. Só que se não deu tempo do seu corpo produzir esses anticorpos, como é que você vai saber se eles estão ou não presentes, né? Deu para entender aí o esquema ali inteiro? Então, esse teste aqui, a falha desse teste, ele é um teste rápido, o resultado sai em tipo 10 minutos, mas a falha desse teste é se você fizer alguns dias depois da exposição do vírus, né? Você tem que fazer pelo menos de 5 pelo menos depois de 5 dias ali, de acordo com as informações que eu tenho, esse teste, que daí ele tem mais chances de dar um positivo verdadeiro, né? Não um falso negativo, de você ter o vírus, mas mesmo assim ele não reconhecer os anticorpos, ou porque eles não estão em uma grande quantidade, ou porque você ainda não começou a produzir esses anticorpos, tá? Então, esse teste, ele funciona de uma maneira relativamente mais simples do que o outro, que é o teste de PCR, que é um teste molecular, bem mais complicado, precisa de gente técnica para fazer isso aqui. Isso aqui, até eu posso fazer esse teste, tá? Só pegar uma caixinha, pingar uma gota de sangue com um outro reagentezinho e esperar 10 minutos, tá? Então, esse teste é um teste rápido, fácil, só o problema é que a margem de erro dele, se você fizer nos primeiros 4 ou 5 dias de infecção, ela é muito grande, né? Porque você ainda não vai ter essa produção aqui, ou num grande número, ou você não vai ter ainda mesmo essa produção, beleza? Então, sobre o teste rápido do coronavírus, né, da Covid-19, era isso que eu tinha para falar, tá bom? Essa aqui é meio que uma estruturinha do IgG, essa aqui é a estruturinha do IgM, e a gente tem essa linha aqui para produção de anticorpos, beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Bons estudos e até a próxima!